ela tá ligada mesmo, né? Ele é um homem, Ele com tá todos os lá. defeitos dele, ele é um Collor. Bem mais... Bem mais fácil de tirar. E bem diferente, por mais conteúdo, né? O Collor era totalmente sem nada. Claro. Era um oco Eu tô mesmo. falando da pior das hipóteses, porque ele estava dizendo algumas coisas a respeito do homem, né? Oi, querido. Ele estava trazendo algumas informações que eu desconhecia a respeito do homem. Sim. Aécio. Os hábitos dele, a atitude dele e tal. Eu não sabia de nada disso. Para mim, me parecia um homem íntegro. Muito embora que eu vi que ele tem uma esposa mais jovem, com filhos gêmeos, provavelmente gêmeos costuma ser coisa de inseminação, essas coisas aí. Tem uma filha adolescente, que deve ser do primeiro casamento, mas casamento pode dar errado. Eu estou vendo tantos homens íntegros que as mulheres estão virando as costas para ele, deixando com o filho em casa. Eu posso pontuar 4 rapazes íntegros que as mulheres deram tchau para ele. Ele vai casar com outra, vai ter outros filhos. Isso aí não é parâmetro para dizer que o homem não... Outras visitas. Oi. Oi, querido. Oi, não. Você é a mamãe. Melhor, depois eu tô tomando remédio certo ontem e hoje. Eu fiquei uma semana muito mal, né? Cadê o bebê? Quem me falou que estava bem mal assim da garganta foi o seu Zeca, né? Sim, você tá mal. Eu não Eu consegui falar. Sim, eu falei assim, sábado, domingo o pastor estava falando uma boca. Tava. Depois que vocês foram embora, mas foi 1 hora depois eu não falava mais. Nossa. Foi incrível. Sinusite pesada. Como é que vai, Luciano? Foi uma sinusite pesada. Tá ali no colo do papai. Agora está rouca, né, pastor? Olha, eu fiquei sem voz, acho 4 dias, 3 dias, sem nada. Eu não conseguia falar. É bom o senhor hoje botar um copo de água aí perto do senhor, né? E agora, se for ver eu agora, eu tô maravilhosamente bem. Assim, eu tô me sentindo bem, porque eu além, assim, não tava tomando nem remédio, eu tava com infecção. Eu tive aqui no posto, eles falaram que era uma virose e que ia passar em 4 dias. Então, Já aumentaram os dias, antes era 3. antes era 3, né? Eu falei, não, 4 dias, tranquilo. Eu fui fazendo as recomendações básicas, água, líquido e tal. E quando foi na quinta, aí eu tava muito mal. Né? E eu falei, pai, eu não vou conseguir, isso aqui tá meio esquisito esse negócio. E eu resolvi ir naquele posto lá no norte da ilha, que tem lá um... Policlínico. Aí ele fala, o senhor tá com sinusite, né? E me deram uma azitromicina lá, e eu tô tomando 1 por dia até 7 dias. Primeiro que eu tomei, já começou a melhorar, que é bem forte esse remédio, né? Mas o seu Felipe estava ruim, ele tomou antibiótico até antes de mim, foi o mesmo erro. O posto disse que era só uma virose, e não era também sinusite. Aí nós fomos no hospital infantil. Aí o pessoal pensava que ele tinha 16 anos, mas ele tinha 13. Tem ainda. Mas eu sei que ele está bem, e aí graças a Deus eu comecei a tomar o remédio certo. Hoje foi a segunda vez, segunda dose. E olha, eu Você está fiquei... tomando antibiótico? Estou tomando, é a segunda dose hoje que eu tomei, que é o azitromicina, né? Mas não tinham nem mencionado que eu precisaria disso, nada. Mas é bom o senhor terminar os 7, tá? Não, eu vou terminar Porque a gente tem todos. costume de fazer, a gente vai tomar amoxicilina em 7 comprimidos, quando é Não. 2, 3 já tá bom e para o tratamento. De jeito nenhum, o antibiótico, eu tenho essa consciência. A gente tem que ir até o fim. E spray, ele não passou nenhum spray pro nariz? Ele passou um aéreos, que é um negocinho para fluidificar todas as vias e a limpeza
das vias pode ser com soro. Mas eu tô bem melhor depois que eu tomei esses 2. Foi uma luta. Domingo passado eu estava falando aqui com os irmãos. Passou 1 hora depois que todo mundo foi embora, eu já não falava mais. Não conseguia mais falar nada. Aí eu fiquei até quarta sem falar uma palavra, não saía som. E depois que eu fui lá, né, no médico de novo. Na segunda eu vi o culto pela internet, você já tinha colocado. Aí eu vi que você estava botando isso aí na... Isso, eu estava já usando isso aqui. A garganta já estava infeccionando. Aí ele falou mesmo, que o senhor está com um problema na garganta também. É uma luta esses tempos, né? Aí agora eu estou com isso aqui. Só para dar uma força. Própolis. É bom. Cordas vocais. Olha, irmãos, nós estamos aqui juntos, né, com a graça de Deus, no meio das situações de saúde e das turbulências de todo tipo que pode aparecer. Deus vai cuidando de nós e mesmo também a caminhada da gente dentro do mundo. Jesus disse, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que livre eles do maligno, né? Então, essa continuidade nossa dentro do mundo implica numa relação direta com o maligno. Nós vamos estar diante do maligno. Jesus disse, eu não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal ou do maligno. Então essa relação direta, Jesus disse assim, vocês são sal. Nós seremos sal. O sal, ele vai direto contrapor ao que está podre, né? O sal, ele vai impedir que apodreça. Ele vai ficar em contato com aquilo que está morto, que não existe mais vida ali. É o sal. E vós sois a luz. Quer dizer, nós vamos estar em contato com as trevas. É por causa de nós que o que está podre, aquilo que está morto não apodrece. Aquilo que está trevas recebe a luz por causa de nós. Aí as pessoas, ao longo da história cristã, elas foram perdendo um pouco a noção do que significa isso. Muitos pregadores começaram a dar uma ideia na teologia cristã que os crentes foram contrários ao que Jesus disse na oração de João 17. Não peço que os tires do mundo, mas os pregadores tiraram os crentes do mundo. E quase é difícil encontrar cristãos que podem dialogar com o tempo em que estão vivendo, com os problemas do seu tempo, entende? Com aquilo que está acontecendo no nosso tempo. E qual é a intervenção cristã que deve ser feita nisso? Então os cristãos estão acostumados a ficar isolados em si mesmos, nos grupos, e ele tem aquele estilo de vida reforçado pela maneira com que as chamadas igrejas conduzem a história eclesiástica, totalmente também oposta à forma que a Bíblia apresenta. Então, o cristão, o homem de Deus, chamado para estar no mundo, né? Para estar fazendo frente desde as coisas mais iníquas que a gente vai ver, até os mínimos da sociedade. Quando a gente estava falando aqui, né, que existe um mínimo que Deus chama o ser humano a viver, um mínimo de decência,
existe um mínimo de decência que tem que ter. Né? Esse mínimo de decência está descrito em vários lugares da Escritura. E então, esse patamar mínimo, nós também fazemos parte dele. Nós estamos dentro da sociedade. Nós estamos caminhando. Então, hoje, você vê a chamada Igreja de Cristo e o diálogo que ela faz quando chegam a situações mais, por exemplo, dramáticas, como essa, por exemplo, nós estamos passando agora de política intensa. Qual é o nosso diálogo com o povo que está querendo saber o que é isso? Né? Hoje ainda uma pessoa em Cristo, uma irmã em Cristo, estava dizendo para mim assim, por que o senhor vota no Aécio e não vota na Dilma? Né? Então a pergunta já é ruim. Né? A gente nota que a pessoa, mesmo sendo cristã, ela já foi afetada pela propaganda do mundo. Ela não tem outra forma de fazer a colocação da situação, senão o que a mídia coloca. Né? Não existe um patamar mais elevado, maior. Aí quando alguém fala, mas o Aécio era maçom, mas ele é maçom, vai matar todos os cristãos. Onde que é esse argumento? Vem de onde será? Né? Então, assim, argumentos malucos, estranhíssimos. Né? E as pessoas, assim, aí você começa a observar, assim, como que é a tua ideia a respeito de ser uma pessoa que caminha sobre a terra e se depara com um Pilatos, por exemplo. Né? Se você estiver diante de um Pilatos que diz para você, que pergunta para você o que é a verdade para ti, está em jogo a tua vida. E ele pergunta assim, o que é a verdade? Não sei. O que é isso? O governador perguntou para Jesus, o que é a verdade? Já que tu estás falando da verdade. Né? Aí Jesus travou uma conversa com Pilatos de altíssimo nível. Aí o Pilatos diz assim, porque eu tenho poder para te soltar e tenho poder para te matar. Aí Jesus disse assim, tu não tem poder para isso. Tu não tem poder para isso. Jesus não está zombando de Pilatos. Né? Olá, irmãos. Olá. Então, irmãos, Jesus não está zombando de Pilatos. Ele está dizendo assim, você tem responsabilidades. Você tem poderes. Né? É dado ao ser humano. Olá, irmãos. Olá. Oi. Oi. Graças a Deus. Boa noite. O diálogo que Jesus está travando com Pilatos, né, impõe a nós um apelo para que a gente esteja preparado, como Jesus em João 17, ele diz assim, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Né? Então, nós, dentro desse mundo, temos uma postura da verdade, que Pilatos perguntou, o que é a verdade? Então, já pensou uma autoridade diante de ti, constituída por Deus, por Ele mesmo, Jesus? Né? É dado em toda a Bíblia, nós vamos ver que as autoridades são chamadas de potestades, de poderes do céu. Poderes do céu. Tem gente que pensa que quando fala em Apocalipse que os poderes do céu serão abalados, eles pensam que é astro.
Não é astros. São os governadores desse mundo. Quando diz que eles vão ruir nas suas estruturas básicas que foram dadas a eles seguir. A todos os homens que vão andar sobre a terra é dado a alguns governar. É dado a alguns lidar com a parte mais baixa da sociedade. A parte mais baixa da sociedade é o governo. É a política. A parte mais baixa é a política. A mais simples, é o raso, é o que tem lá embaixo. É a última coisa que sobra. Os seres humanos são muito maiores que isso. Então, eles têm a condição de andar numa dimensão muito mais elevada. Então, é dado aos homens o governo das coisas. Então, Jesus disse assim, eu não peço que os tires do mundo. Quer dizer, agora nós somos constituídos povo de Deus. Nós, não é mérito nenhum, sabe disso já há muito tempo. E os cristãos ao longo da história, eles não dialogam com o mundo que vivem. Jesus está dizendo, eles não podem sair do mundo, eles têm que estar lá. Claro que às vezes, por dialogar, você vai ser morto. Eles vão pegar e vão te matar. Não vão gostar do que você está falando. Então, as pessoas não entendem às vezes o diálogo que eu tenho travado, que nós temos travado com eles, quando a gente tenta colocar numa dimensão mais elevada, como perguntaram para mim ainda hoje, por que eu não voto na Dilma e voto no Aécio? Quer dizer, a pergunta é idiota. O nível da pergunta é muito ruim. É muito mais elevado as coisas. A gente tenta ajudar as pessoas. Fala assim, olha, vamos pensar um pouquinho antes dessa pergunta. Tem que caminhar um pouquinho mais. Tem que entender um pouquinho mais a história das coisas. Você tem que dialogar com o mundo que tu vive. Tu está sabendo o que está acontecendo no ambiente em volta da tua casa? Um pouquinho. Em volta do teu estado? Menos. Em volta do teu país? Nada. Já ouviu falar de... Aí começa a explicar, a perguntar algumas coisas, Já ouviu falar de determinados movimentos no mundo inteiro que estão trabalhando com o fim de conduzir as pessoas a uma massa manobrada a serviço de potestades nesse mundo? A pessoa quase não ouviu nada disso. E nem pensa nisso. E mesmo sendo cristã, a pessoa não pensa nisso. O que ele pensa em ser cristão? Eu vou para uma igreja, canto lá, o pastor fala, eu volto para casa, vou trabalhar. Isso é absurdo. Irmãos? É totalmente absurdo. Aí depois vem um pessoal aí que tem um certo carisma e leva assim a manada. Pessoal, isso aqui é legal, aquilo é legal. Outra pessoa falou assim, eu vou votar na Dilma porque eu não quero passar fome. Olha só. Irmão? Então a consciência das pessoas... É claro, a gente nota assim, fala que Deus, só misericórdia de Deus, para a gente não ser consumido. Mas Jesus disse, no meio disso aí tudo, que nós, o povo de Deus, somos um povo que está pronto, preparado pelo Senhor, para analisar a nossa época, a época que a gente vive. Nós temos que saber fazer uma leitura dos nossos dias, de modo inteligente. Na inteligência bíblica. Inteligente, quando a gente fala, é o QB, é o quociente bíblico, o quociente de escritura, QE de escritura. Então, se a palavra de Deus não começar a ocupar a nossa vida, de uma forma mesmo profunda, e isso requer a disciplina de atleta, como Paulo falou, não é? Paulo disse, um atleta não fica indo para a Olimpíada porque treinou um fim de semana. Não acontece isso. Se nós não estivermos entendendo que o que nós estamos caminhando é um processo histórico que tem a ver com uma estrutura de Deus acontecendo e que ruma para a eternidade, que nós fazemos parte integrante e determinante nesse fator, gente, a gente vai ficar vazando pelos cantos, através de ideologias, teologias, filosofias, qualquer coisa.
Né? Então, Jesus está diante de Pilatos, lá em João 18. E Pilatos faz a pergunta para ele sobre o que é a verdade. E começa aquele diálogo e ele chega ao ponto de dizer, eu tenho poder aqui para te... Ele não é isso, você não tem esse poder. Quer dizer, do modo como ele estava colocando, Jesus não está zombando de Pilatos. Ele está dizendo que ele tem aquela autoridade e que ela deve ser exercida direito, corretamente, né? Então, olha só, Gênesis lá no capítulo 12, né, irmãos? Gênesis no capítulo 12, a gente tem uma chamada, né? Em Gênesis 12, Deus está colocando para Abraão que o mundo do jeito que está, ele só pode ser afetado de uma maneira tal que ele alcance transformações legítimas e certas e corretas, porque o mundo que está sendo visto aqui agora em Gênesis 12 é o de Gênesis 11, né? Gênesis 11 tem a relação de todas as nações da terra. Gênesis 11. Todas as nações. E quem é que vai atuar sobre essas nações? Quem? Quem será? Deus chamou quem? Abraão? Né? A chamada da nossa... Quando Deus nos chama, é nesse sentido, irmão. Né? Outro dia um cristão político dizia assim: vocês têm que orar por mim, porque eu sou um crente dentro lá da Assembleia, sei lá o quê, e a cidade está nas nossas mãos. Isso aí tem que vontade de vomitar na cara dele, irmãos. Porque isso é um absurdo. A cidade não está nas mãos dessa gente. Foi dado a eles lidar com o mínimo, o mais baixo, garantir que a parte mínima não seja negada aos homens. A parte mínima. Né? Que parte mínima é essa? É essa que Jesus está dizendo. Pilatos, você tem um governo para fazer o que é justo. Se tiver uma pessoa aqui na tua frente que ele é bandido, ele tem que morrer. Se tiver alguém aqui na tua frente que é inocente, ele tem que ser solto. Para isso tu tem autoridade. Para isso existe a autoridade. Paulo desenvolveu um pouco mais isso em Romanos 13. A autoridade existe para garantir o mínimo de ordem e de decência. Que a cidade está na mão dessa gente? Não está. Mas a política gerou uma consciência tal na mente das pessoas que todo mundo, irmãos, vai ver daqui a pouco as notícias. O pessoal vai pensar que é ou a Dilma ou o Aécio que vão mudar o Brasil. Não vão mudar o Brasil. Entende? Não são eles. Né? Não, a gente vota. Mas não... o senhor vota? O senhor agora... Outro dia um grande amigo e homem de grande crítica estava dizendo para mim que se eu votasse no Aécio, eu estaria como se eu estivesse tendo fé no Aécio. Foi um absurdo, né, irmão? Como que você não entende a diferença entre dar a César? Então, quando eu estou dando a César o que é de César, eu estou servindo o César ou adorando ele como Deus? Não é isso. Existe um tributo de César. Eu vou lá e voto. Normal. Não confunde. Tem cristãos que dizem assim, não voto em nada. Como assim não voto em nada? Isso é absurdo. Você está sonegando. Não é para sonegar. Jesus falou que é para sonegar? Não. Ele falou, entrega a César o que é de César. Se Jesus estivesse hoje aqui, ele ia falar assim, de quem que é essa cédula? Ah, é do governo. Então vai lá e vota. Entende? Vai lá e vota. Agora, se você é rebelde a tal ponto de dizer que não quer nem votar, o que é isso? Foi Deus que instituiu a autoridade. Se você ir votando, você está honrando a Deus. Honrando aquele mínimo também.
Oi. Então, irmãos, agora, em Gênesis 12, as sociedades daquele tempo que estavam numa situação absurdamente terríveis, né, do Gênesis 11, elas tinham que sofrer um impacto muito elevado, muito mais elevado do que a política pode fazer, do que qualquer coisa que um governo pode fazer. Um impacto muito mais alto, né? A dimensão que o ser humano precisa ser alcançado, nenhuma lei pode mudar, nem a lei de Deus muda. Por isso que a salvação não é pela lei. Não adianta, né? Então, o que alcança o coração humano no nível que ele precisa mudar e o que ele de fato precisa acontecer nele para ele ser mudado, quem tem a autoridade para levar isso até essas pessoas são unicamente aqueles que Deus chama pessoalmente. Só esses. Isso não tem votação. Esse dia de hoje aqui não significa nada para isso, nessa dimensão. Nada. Isso que está acontecendo não tem nem qualquer comparação, nem qualquer semelhança. E o pior é que os crentes não têm noção da grandeza que é um chamado em Cristo. Eles pensam que o chamado em Cristo é ser crente. Ser de alguma denominação, ficar fazendo programinha de missões para cá, missões para lá, correndo, fazendo isso, fazendo aquilo, cantando. É um absurdo. E o caráter? Né? Então, o caráter da transformação de Deus em nós, na nossa vida, aí então, Gênesis 12, Deus, o Senhor, disse a Abrão, né? É o Senhor que chamou nós um dia. Essa visão tem que acontecer no nosso coração todo o tempo. Quando a gente está... Se você foi chamado por Cristo um dia, se não foi chamado, aí a coisa está feia. A única coisa que sobra é a política mesmo, né? É o que Paulo fala, é a miserabilidade, é aqui para esse mundo mesmo. Tem gente que chega à época de eleições, até mesmo crentes, e ficam dizendo assim, agora eu vou lá pedir um favor para não sei quem, pedir um favor para não sei quem. Isso é coisa diabólica mesmo, né? E, enfim, tem muita coisa daí. Mas, uma vez já falei para os irmãos que eu fui pastor numa igreja há uns 30 anos atrás, lá em Porto Ferreira, São Paulo. Aí o pessoal chegava, passava um homem lá na rua, todo dia meio bêbado assim, e num domingo à noite ele passava e gritava lá da rua, e aí pastor, como é que vai a nossa igrejinha aqui? Aí um dia eu fiquei curioso, né? Pensei, deve ser algum crente afastado. Aí fui lá conversar com ele, aí ele falou assim, perguntei assim, o que acontece com o senhor assim, né? Não, porque eu comprei todos esses tijolos aqui e doei. Olha só, irmãos, né? Tudo errado. Tudo errado. Um negócio absurdo. Né, irmão? Não é possível. Né? Não tem nem categoria para a gente mencionar algo cristão disso aí. Não é nem dele, porque o coitado nem cristão é. Mas aquilo que estava ali, aquela estrutura montada, aquilo ali não é nada cristão. E o pessoal achava que era. É um negócio louco. E, então, o que é cristão de fato? É o chamado de Deus na nossa vida. Deus chamou cada um de nós, como chamou Abraão, e falou, agora você vai sair, se deslocar para mim. Não é? E aí então, para onde que Abraão vai? Não tem como a gente fazer plano. A gente tem que fazer o plano de Deus. Você vai viver na terra que eu te mostrarei. É um princípio que não pode escapar da nossa mente, nunca. Eu estou sendo chamado para andar conforme a palavra de Deus, conforme Deus me dirige. Isso, para muitos cristãos no dia de hoje, já falei para os irmãos, parece uma bagunça, uma falta de ordem. Deus é bagunçado. Quando já se viu falar uma coisa dessa para Abraão? Deus tinha que ter dado uma espécie de uma planilha feito em PPS, não, como é que é aquele? Excel? Excel. Falava aqui, Abraão, já vou passar um note para ti, e tu vai acessando aí, ó. Não foi nada disso, irmãos. Você vai andar comigo. Irmãos,
esse tipo essa falta de percepção de identidade maior, mais elevada, está fazendo com que uma quantidade imensa de crentes tenha uma esperança messiânica às 8 horas para frente. Né? Todo mundo está, vai acontecer às 8 horas. Às 8 horas nós vamos ver uma turba, não é nem uma turba pela cidade, seja lá quem for que vai ganhar. Né? O que significa? Né, irmãos? Nada. Significa eu ganhei de vocês. Nem politicamente o pessoal vai saber direito o que estão fazendo. Né, irmãos? Então é um negócio assim que precisa ter maturidade, né? Enfim, agora o cristão fica nessa. Aí a gente está tentando explicar ao pessoal um pouquinho mais elevado. Quando Jesus está tentando dizer a Pilatos, a tua autoridade é essa e essa. Eu falei para aquele irmão, a autoridade cabe à autoridade isso. Ela está errada nisso. Então eu começo a dialogar com o meu tempo, com as pessoas do meu tempo sobre isso. Eles estão achando que esse pastor é meio esquisito, já está virando político ou sei lá, algum partido ele tem aí, né? Aí um dia Jesus disse assim, tem ressurreição. Olha, sabia que ele era fariseu. Sabe por que pensaram que Jesus era fariseu? Porque até o texto diz, né? Porque os fariseus também acreditavam na ressurreição. Entende? Você tocou num tema que é parecido com qualquer lugar, você já é aquilo. Entende? Então você está tentando explicar para o pessoal que o PT é alinhado diretamente com as Farc e com o Foro de São Paulo, você dá o site. Você fala para o pessoal. Gente, não é uma coisa que eu estou falando. Entra lá e estuda. Baixa o livro, a estrela na janela. Leia, o pessoal não lê. Aí depois ele sai falando para a rua assim, esse pastor é meio maluco. Mas como é maluco? Né? Irmãos, examina, tá? Eles mesmos estão falando, olha, nós somos mesmo comunistas. Nós vamos implantar a América Latina comunista. Pintaram a América inteira de vermelho. Lula está lá na frente. Tá a Dilma. Vocês sabem o que é o comunismo num país? Não. Mas então, tem aí a Venezuela, tem aí a Bolívia, tem aí a Nicarágua, né? Tem Colômbia, que o Fidel já conseguiu. Agora ele está tentando entrar aqui no Brasil. Há 12 anos já, mais até. Mas isso é história normal, é história. Eu não estou falando nada mais, não estou inventando nada, não é uma invenção, é uma história. Né? Você tem que conhecer a tua história, o que estão tentando fazer aqui dentro. Você sabe o que significa isso? Irmãos, eu tenho amigos, já falei para os irmãos, assim, em Cuba, não estão mais em Cuba, saíram. Né? Saíram de Cuba, vieram embora para em São Paulo. Eu já falei para os irmãos do aniversário lá, né? Que eles teve o aniversário da irmã dele e foi lá para Cuba. Todo mundo, 5 da tarde, não podia fazer nenhuma festa enquanto não chegasse o carrinho de 200 anos atrás do governo, parasse lá na frente para entregar o bolo. É o governo que entrega o bolo. Eu nem sei de onde veio aquele bolo. Meu irmão, aí na hora que o povo nasceu ali, a segunda, terceira, quarta, quinta geração, ele já acha aquilo uma festa. Na hora que chega o carro do governo, todo mundo já faz festa. Aí eles falam que maravilha, aí vem. Aí o fiscal fica lá na festa para ver se ninguém está falando coisa errada, porque tem gente de estrangeiro lá. Entende? Ai de ti, como aquele pastor, amigo meu também, que foi lá pregar em Cuba, junto com uma turma, que, né, ele fez o discurso dele, assim, igual eu faço aqui, fez lá, só que melhor, esse aqui tá terrível. Então ele tinha que ir direitinho. Na hora que ele foi falar uma coisa, uma frase fora do discurso, ele foi preso na hora. Era o primeiro dia, ficou 30 dias preso no hotel, ainda porque era país amigo. Fidel e Lula, ó. Agora? Já faz um pouquinho de tempo. Né? No tempo do pastor Paulo, que o genro dele estava na China. Na China? Não, ele não podia dizer Deus te abençoe. Daí fizeram que Deus e o pastor Paulo foi para a Rússia, né? Na época do comunismo, socialismo, sim, levando Bíblia na mala, lembra? Então, as histórias. Levando Bíblia. Daí, que no avião ele conheceu o embaixador da Rússia lá e disse, se o senhor precisar de mim, tá aqui o meu cartão, tá conversando. Ele ficou lá
Ele foi tirar os documentos e tal, e caiu o cartão, e o cara olhou assim, não examinou as malas. Se abrisse, tivesse cheio de Bíblia presa. Olha. Então, assim, eu vejo que Maluco. há uma necessidade. Tem né? uma necessidade muito China, grande. por exemplo, as igrejas subterrâneas, e assim como Coreia. Cuba também. Todos os lugares, Cuba, tem uns irmãos lá. Agora, irmãos, esse tudo que ele está contando as pessoas precisam ter uma noção melhor do mundo que está acontecendo e de quem está tentando alcançar o nosso país. E isso é o mínimo. É o mínimo. Jesus disse para Pilatos, tu tem que tomar cuidado. A tua autoridade, você tem que entender melhor o que significa. Você não sabe nem o que é verdade? Tá ruim. Né? Sim. Desculpa, professor. Sim. Há uma falta de informação das pessoas. A gente tem que estar esclarecendo. As pessoas que não estão bem informadas, não têm acesso, ou não, elas estão assim em volta de uma ilusão. As pessoas têm muito medo de ficarem sem comida, sem emprego, sem tudo. Medo. E é isso que passa. Se a Dilma sair, as pessoas vão ficar sem isso. Até hoje eu publiquei lá as normativas da ONU para os países em desenvolvimento. Você acha que a gente fala, qualquer governo que estivesse no Brasil nesse tempo, ele ia ter que fazer, e eu acho que faria de uma maneira, não sei, né? De uma maneira que a obrigação dos países em desenvolvimento é erradicar a pobreza, trabalhar em projetos de sustentabilidade, trabalhar em desenvolvimento, em DH. Então, é um objetivo, a meta da ONU não é que a Dilma chegou eles tiveram, até a FHC já começou a trabalhar com Bolsa Família, várias bolsas para melhorar isso. Não é que o PT queria melhorar isso. Qualquer governo não é um projeto do PT, não é projeto. O problema do PT... Se você for no Vietnã, claro, está acontecendo a mesma coisa. É assim, é uma coisa que Deus deu ao ser humano. Jesus está tentando dizer a Pilatos isso. Você tem porque foi dado por Deus. Ele falou isso. Olha, a Pilatos, Jesus disse, se do céu não te fosse dado. Então, é dado por Deus a essas pessoas saberem o mínimo. Mas, é claro, eu vi isso também. O PT parecia que tinha criado o mundo e que os outros tinham destruído. Né? No princípio, criou o PT, os céus e a terra, o Lula. Né? E aí, a terra sem forma vazia, vem o Lula e diz, haja luz. E houve luz. Foi havendo as coisas, beleza. Né? Aí depois veio o FHC e destruiu tudo, lá em Gênesis 3. Então foi um negócio assim meio esquisito, totalmente estranho, né, irmão? Então, falta discernimento. Bom, esse mínimo que Jesus passou a Pilatos, cabe às vezes a nós darmos essa lembrança aos governos. Quem que lembrou a Pilatos isso? Foi Jesus, não é? Cabe a nós. A nós. É muito ruim quando você tem uma situação acontecendo na nossa época, na época que a gente vive, e às vezes os cristãos não têm muita profundidade para dizer nada sobre aquilo, biblicamente. Quer dizer, você tem que entender o teu mínimo ali como mundo, está ali vivendo. Né? Agora, além disso, né, Jesus está indo naquela direção da sua própria morte, lá em João, na frente de Pilatos, e ele vai para a cruz. Lá ele vai morrer. Então ele está fazendo ao mesmo tempo um ato extremamente elevado e eterno. Um ato de redenção, que Pilatos nem entende aquilo ali. Nem ninguém estava entendendo aquilo ali. Quase nem os cristãos estavam entendendo aquilo. Então, mas ele vai à frente. Ele está ministrando entre o mínimo e o máximo. Nós temos que pedir a Deus sabedoria. Senhor, que eu possa andar com essa sabedoria da tua parte, para tentar ajudar as pessoas a perceberem entre o mínimo e o máximo, entre aquilo que não pode deixar de existir numa sociedade, até aquilo que também não pode deixar de existir na vida de um ser humano, que é a redenção. A sua eternidade salva em Cristo, né? Essas dimensões assim. E então Abraão está recebendo um chamado.
E notem, irmãos, que eu acho que já fizemos essa verificação na palavra, que no versículo 1, 2 e 3, não, é só no 2 e 3, onde nós vamos encontrar a palavra-chave para a nossa vida nessa dimensão toda aí, das ministrações que cabe a nós, que é a palavra bênção, não é? A palavra bênção, ela vai aparecer, é uma das coisas mais impressionantes aqui, é uma redundância de quinta potência, redundância de quinta potência, são 5 vezes que Deus usa a palavra bênção para que Abraão percebesse a dimensão que vai caber em nós como gente chamada por Deus. Poxa, é algo que, no mínimo, a gente precisa ter uma busca de sabedoria e dizer, Deus, então, esses conteúdos que me tornam bênção nas tuas mãos, eu quero ter. Me faça, então, assim, bênção em tuas mãos. Precisa ter essa oração. Nós precisamos querer assim, né? Isso está enfático demais numa chamada de Deus. Isso ficou aqui registrado, não é para Abraão só, é para todo aquele que Deus chamar. Ele também está elevado à potência 5, na esperança que Deus tem, que cada um de nós, sejamos bênção, né? Já falamos aqui, a palavra bênção significa algumas coisas. Para traduzir para o português, não dá para traduzir só assim, bênção. Aí, o que é bênção? Aí fica aparecendo essa coisa da política. O que é bênção? Eu não sei. Bênção deve ser bênção, né? Deve ser uma coisa boa. Tá certo, uma coisa boa. Mas ela significa algo que se fala. Algo que se fala. Quer dizer, vai estar envolvida a tua fala. A tradução da palavra bênção, ela contém a ideia de falar. Se você não falar com ninguém, não é bênção. Você não será bênção. Não tem como ser bênção. A fala, claro, aí as pessoas ficam, mas e o mundo? Não, irmãos, não tem que fazer essas perguntas. Né, irmãos? O mundo vai ter que falar de outro jeito, né? Falar de outra forma. Mas essa pergunta nem se faz. Então, por sinais. Por sinais. Então, a gente precisa entender que Deus está incluindo a palavra, na tradução da palavra bênção, né? Que é a palavra hebraica barak, é uma palavra que envolve a ideia de falar. Então, um pai, por exemplo, que nunca fala com o filho, é uma maldição. É uma maldição. Uma mãe não fala nunca. Tanto é que marido e mulher, das primeiras coisas que quebram quando tem algum problema, é a fala. Né? Deixar o outro no gelo. Absurdo! Mas é uma coisa diabólica, claro. Satanás quer ver se quebra a bênção. Quando você vai ver, a gente sabe, porque a gente é afetado numa relação, né, a parar de falar com o outro. É claro. Então, é nessa hora que você vai ajoelhar e dizer assim, Senhor, me faça a bênção bem agora. Né? E aí tu vai lá e fala. Tu se torna um crucificado. Isso aqui é maravilhoso, tu se tornar um crucificado. É aí que tu te crucifica. É aí que tu mata a morte daquele momento. Entende? Isso é maravilhoso, dom de Deus para os seus. Não é para esses políticos que estão sendo eleitos aí. É para o seu povo. O povo santuário. E o Espírito Santo habita em nós. Né? E nos leva no rumo eterno. Isso aqui é a capacitação do Espírito para a gente falar. Né? Falar. Agora, o falar, a palavra barak também significa falar com conteúdo. Falar com conteúdo. Tem gente que fala abobrinha. Vamos falar abobrinha. Tá bom, tem hora que é bom falar abobrinha. Eu gosto de brincar às vezes. É bom também. Mas você tem que ter conteúdo até nas abobrinhas. Né? Porque hoje em dia, nessa abobrinhação da sociedade, as abobrinhas apodreceram.
E as pessoas, quando vão falar alguma coisa banal, ela já não é mais banal, ela é leviana, não é nada, é fútil, é absurda, né? É ofensiva. Então a gente pode brincar, e precisa brincar. Mas quando também falarmos, vamos pedir a Deus sabedoria, e só a palavra compõe em nós grandezas para a gente ministrar. Irmãos, o que tem de ideias hoje entrando na mente de cristãos, porque a linguagem cristã ela só é suficiente quase hoje para você falar dentro de igreja só, né? E no meio do universo que a gente está lá fora, não é que você vai ter que chegar lá na tua empresa de, sei lá, qualquer nível e ficar, olha, João 3,16, Romanos. Não é isso. É o modo do teu estar lá, né? Esse é um falar, que tu vai estar ali colocando um modo de vida de Cristo lá na frente de Pilatos, lá na cruz. Em qualquer situação, para os cristãos, aquele drama de Pilatos até a cruz, ele ficou parecendo um teatro, uma coisa meio sem significado. Virou religião. Já pensou? Conseguiram pegar um dos eventos mais terríveis da história, que é a condenação à morte, né? Feita por uma autoridade totalmente irrelevante naquele momento, uma multidão gritando para matar o inocente, democracia totalmente diabólica, né? Lá tinha 50% mais um e sobrava ainda. A assembleia que foi feita naquela hora, toda ela foi aprovação unânime da sociedade inteira gritando para matar Jesus, não é? Então, é incrível como a igreja hoje ela anda pela democracia, né? Eu mesmo liderei igreja, olha só, liderei igreja, isso é uma coisa diabólica, né, irmãos? A gente tem a liderança do Espírito Santo, mas a gente tinha autoridade para liderar a igreja, e a gente pegava e ainda tinha assembleia para referendar ainda. Você levava um assunto e você dizia assim, está aqui o assunto. Aí tá, discutiu o assunto, para poder ficar santo o negócio, né? Aí um xingava o outro brigava, ficava de mal, outro pulava no outro, dava um soco, dividia a igreja, pronto, discutiu, então tá bom. Agora vamos votar. O estatuto diz assim, quando você vota, 50% mais um, os outros 49% que se calem e aceitem os outros. Isso é diabólico total, né? Porque Satanás diz isso, mas a palavra de Deus diz assim, sede unânimes, né? No Senhor. Bom, aí a gente vai, vota e ainda depois no fim de hora ainda, né, irmãos? Está todo mundo meio destruído, mas a gente, ó Deus, misericórdia desse plano aqui. Que isso, irmãos? Coisas loucas. E a gente é levado, levei 30 anos, não, acho que foi 28, nessa história, e a gente acredita nisso aí, né? Então a palavra de Deus está levando a gente a ter uma condição, né, de estar falando aquilo que de fato é a verdade. Então a palavra Barak precisa falar o que é certo, pela palavra de Deus. Mas a palavra também, ser bênção, significa você tocar, sabe, tocar, né? Tocar nas pessoas. Então, bom, primeiro você chega para tua namorada e diz assim, você é tão bela, ó amada, né? O Dan chega para Daphne e diz assim, ó Daphne, você é a minha amada. É bom, né? Já pensou? A Daphne diz assim, esse é o meu amado, ele é tão belo, eu o aguardo sempre. Parece Cantares de Salomão, né? Mas são coisas assim que a gente tem que falar. O marido falar para a esposa falar para o marido. Isso é uma bênção, tem que ser falado sempre, sempre e sempre. Sempre. Todo o tempo na nossa vida, né? E isso são falas. Até nas empresas, se os funcionários ficam lá e não são reconhecidos em nada, nunca, eles começam a ficar meio se sentindo mal. Se o patrão não chega perto deles, dá um abraço, ó o toque, ele diz assim, olha,
a nossa empresa está aqui na luta, mas você está junto. E isso é muito bom. Nós vamos em frente. Vai ser muito bom. Olha, e você está fazendo isso, as empresas por aí, eles acabam fazendo isso em nome da empresa, mas a gente faz em nome de Jesus, né? Então, irmãos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É um confronto esse extremamente pesado, porque ele diz aqui, olha só, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, porque vai ter gente que vai amaldiçoar nós fazendo isso. Você querendo ser bênção, as pessoas vão te amaldiçoar. Isso é uma coisa absurda. Não, né? Nós não vamos querer ser. Nós não vamos querer amaldiçoar ninguém. Nunca. Né? Então você vai querer abençoar, ser bênção de Deus. Mas é assim. Né? O confronto é pesado. As pessoas às vezes não vão estar prontas ali. Pilatos mesmo lavou as mãos. Né? Lavou as mãos, ficou conhecido mundialmente por lavar as mãos, significando assim, eu não posso fazer nada. Né? Pastor, ele era muito higiênico. Higiênico, era. Essa é uma boa teoria, Diabá. A Diabá está dando uma força para o Pilatos. Né? Se fosse hoje é um álcool 70%. Seria álcool gel. 70%. Ô, irmãos, o povo de Israel passou por tantas situações. Depois daqui vamos ter, por exemplo, Moisés em Êxodo 20. Né? Olha só. Olha só, Êxodo 20. A gente tem... desculpa, peraí. Êxodo 3. Êxodo 3. Que é o encontro de Moisés com Deus. É um chamado, já falamos do chamado. Aqui Deus está levando o povo de Israel a se formar como povo agora. Né? A se formar como povo. Aí relata aqui aquele momento do encontro. E depois Deus vai dizer assim, quando vocês estiverem saindo de lá do Egito, venham aqui, eu vou dar as minhas leis. As leis de Deus, irmãos, elas estão muito acima das leis mínimas. É bem importante guardar isso aí para a sequência das coisas que vão acontecer. Aí vem Josué, lá no livro de Josué. Né? Vamos chegar em Josué, no capítulo 1. Irmãos, a jornada de Moisés foi extremamente grande. Vocês lembram? A mente dos irmãos é capaz de perceber aquela jornada da saída toda do Egito. Né? Josué, ele está prosseguindo nessa jornada. Então, Josué capítulo 1, lá no versículo 7, o povo de Deus está sendo conduzido e aqui está sendo Josué o líder. Moisés foi líder, o servo. Eu não sei, às vezes eu estou viciado na palavra ainda, né? Porque a palavra não é líder, a palavra é servo. São coisas assim que a mente da gente demora para limpar. Então é por isso que a gente tem que se convertendo, né? Algum dia eu vou aprender a falar servo Moisés, servo Josué. Paulo não usou uma vez a palavra líder. A palavra que Paulo usa no Novo Testamento, todas as vezes que se refere a ele, é a palavra doulos, escravo. Escravo. Eu nunca vi hoje desses pastores malucos que tem por aí, alguns se chamando de escravo, já viram? Né? É só apóstolo para cima, bispo, anjo, querubim, agora escravo, não vi nenhum. Né? Que era a palavra usada por Paulo. Servo. Servo em grego, doulos. Doulos, a melhor tradução, escravo. Aquele que é o escravo de Cristo. Ele era mesmo.
pessoal não gosta muito da teologia, meio que desvia um pouco dessa palavra, né? Mas Josué foi um servo de Deus. Nós somos servos paradoxos, porque a gente é servo e a gente é filho. Como que nós vamos lidar com isso? Nós somos servos e filhos em Cristo, né? Essa é uma grande questão, né? Então, ó, no versículo 7, seja forte, seja corajoso, para fazeres tudo quanto a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não desvies da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Começou, irmãos. Daí vai embora. Né? Olha lá. Né? Por onde quer que andares, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Então Josué vai meditar na palavra para que tenha cuidado de fazer a palavra. Olha que precioso isso. Alguém uma vez perguntou assim para mim: o senhor não tem algum livro mais prático para eu ler, além da Bíblia? Eu falei: não tem, irmãos, a Bíblia é totalmente prática. Se não for prática, é uma hipocrisia absurda. A Bíblia é totalmente prática. Deus está chamando a gente para fazer, né? Aí que mora a grandeza das coisas todas. É uma relação. Então, mas é possível fazer se você meditar no livro dia e noite. E é por isso que, em geral, cada vez mais, hoje em dia, nos encontros cristãos, a mensagem da palavra de Deus não ocupa espaço quase nenhum, né? É de 10 minutos, de 15 minutos. Eu já vi pastores chamando o momento que ele vai pregar, porque já teve 2 horas de cântico. Aquela irmã chegou lá e falou outro dia que ela não entendeu nada do que o pastor falou, né? Mas quando cantou aquele hino, ela chorou o tempo todo. Então era lá a igreja que ela tem que ir. Então, assim, a maneira de localizar o lugar de estar ou não estar é absurdo. Mas aí tá. Pode agora pregar, pastor? Tá. Olha, irmãos, já chegaram ao tempo, já estamos quase chegando às 10 da noite, e eu vou só fazer aqui um devocional. Aí vocês lá na casa de vocês continuam lendo. Né, irmãos? Coitado do povo. Então, assim, então Deus está chamando a nós meditarmos na palavra, dia e noite, para que você então possa fazer o que está na palavra. E o teu caminho vai prosperar de acordo com a palavra. A pessoa não vai ter aquela imaginação que a prosperidade é o que ele quer, mas é o que Deus quer. É o que Deus quer. E o que Deus quer importa para a eternidade. Para a eternidade. Então, aí vai, né? O Josué, lembra os irmãos que ele estava começando aquela liderança, ou aquela serverança do povo, e ele chegou aqui no capítulo 5, no versículo 13, que o Josué estava diante de Jericó, né? 5:13. Josué 5:13. A situação a gente tem que fazer um esforço bastante grande para ultrapassar a leitura e perceber aqueles momentos na vida de uma pessoa e que vão envolver aí vai poder transpor para a tua própria experiência em situações de caminhada diária, quando você também foi chamado pelo Senhor, a palavra de Deus está diante de ti, e vão chegar momentos de imensos desafios, imensas lutas,
Quando você vai estar diante do desafio maior que pode acontecer diante de ti, que no caso para Josué era Jericó. Qual é a Jericó que a gente pode imaginar, por exemplo, hoje? Dá para fazer um exercício na nossa vida de imaginar uma Jericó para nós? Será que a gente tem condição de fazer isso? Tem! Nós temos! Nós estamos vivos dentro de um mundo que jaz no maligno. Não é possível que ninguém tenha uma Jericó, não é possível. Irmãos, não é possível. Só se tu não tiver nada com Cristo. Mas se tu tiver, tu vai ter uma boa Jericó na tua frente. E vai mesmo. Eu vejo um pouco da história dos irmãos, um pouquinho que eu vejo, eu sei que vocês têm Jericó. Né? Josué levanta os olhos e aí ele vê diante dele um homem. E esse homem tinha na mão uma espada. Né? Aí Josué já ficou todo preocupado, porque ele estava longe do acampamento dele e estava assim, perto de Jericó. Quem podia ser um cara na frente dele com uma espada? Né? Só podia ser alguém de Jericó. Mas o Josué estava ali, numa reflexão profunda, orando a Deus, pensando o que ia acontecer por causa daquilo que estava na frente dele. E ele, ao invés de pegar a espada e começar a lutar com aquele homem, né, ele começa a conversar. E ele então faz uma pergunta. Ele fala assim: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Você é meu amigo? Você é de Israel? Ou você é meu adversário aqui dessa cidade? O que você é na verdade? Né? Aí esse homem que está diante dele diz o quê? Primeira palavra que ele fala. Primeira. Só a primeira. A pergunta é: você é amigo ou você é inimigo? Nenhum dos dois. Ele fala não. Ele fala não. Irmãos, é uma resposta estranhíssima. Né? Quer dizer, é como se ele dissesse assim: a tua pergunta está idiotizada. A tua pergunta está errada, mas eu vou te ajudar. Eu não sou nem amigo e nem inimigo. Entende? Deus não tem um partido. Ele é Deus. Ele é Deus. Você que tem que escolher. É tua vida que está diante de Deus. O que tu vais fazer? Tem gente que pensa que Deus é o Deus de Israel, no sentido de, tudo que acontecer com Israel, agora Deus vai pegar e dar umas lambadas em cima dos outros. Não é assim. Né? O pessoal não tem a noção de que Deus, ele não é escravo de ninguém. Ele não está sujeito a ninguém. É tão longe quase hoje dos nossos tempos isso, porque certos pastores fazem Deus parecer um cachorrinho mesmo. Né? Aquele que você manda praticamente em Deus. E ainda mais é tu falar. Hoje nem se fala mais, né? Não é mais em nome de Jesus. Hoje ele mesmo fala: eu ordeno. Eu que mando, eu que determino. Quanto mais o cara fala isso, mais gente aparece para seguir o cara ali dentro daqueles lugares. Né? Então, Deus não é assim. E ele diz assim: não. Aí ele diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Aqui, irmãos, as pessoas que antigamente que estudavam a Bíblia mais profundamente, o texto hebraico, afirmam categoricamente: aqui é Cristo. Entende? Aqui é Jesus. Numa das aparições chamadas pré-encarnadas. Algumas vezes na Bíblia Jesus vai aparecer antes de ter sido feito carne. Essa é uma delas. Né? Ele é o príncipe do exército do Senhor. Então, o que agora Josué vai fazer? É aí que está, né? O que você vai fazer agora? Eu já me apresentei a ti. E o que você vai fazer? Josué tem diante dele a possibilidade de dizer: olha, já que tu é o príncipe do exército do Senhor, destrói logo aquela turma ali. Ou eu tenho aqui um plano que eu já fiz para tentar invadir aqui, abençoa logo esse plano e vamos embora. Né? Não falou nada disso. Né, irmãos? Ele naquele momento, ele com a sua autoridade,
né? Ele era uma autoridade aqui. Ele diz assim, Josué, diz o texto que Josué se prostrou. Olha, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabei de chegar. Olha, irmãos, é lindíssimo isso. É lindíssimo. Se tu estiver considerando a tua Jericó, se tu te colocar diante da tua Jericó, olhar bem para ela, em nome de Jesus, do Senhor, o teu que te chamou o Senhor, o teu Senhor, se coloca ali, não com as tuas reivindicações, mas tu te coloca ali. Senhor, tu está me levando a essa situação toda aqui, que eu estou aqui diante de ti, as coisas estão aqui, e tu estiver despido de você mesmo, e você esperar no Senhor, Ele vai chegar. Ele vai chegar, irmãos, não tem como não chegar. Ele vai estar contigo, Ele vai, né? E aí cabe a Josué o quê? Bom, ele fez, para mim, uma grande lição, para mim, né? Ele se prostrou no chão, com o rosto em terra. Ele reconhece o Senhor na vida dele. Não sou eu, mas és tu, Senhor. Tu que vais conduzir a minha história, a minha vida, tudo que vem por aí pela frente. Essa parte da história, né, precisa ser, vamos dizer, tratada em nossa vida sempre. Nós precisamos acostumar a fazer isso com o Senhor, entre nós e o Senhor. Essa humildade diante do Senhor, né? Adorar ao Senhor. Então ele faz uma pergunta. Olha só, irmãos. Ele foi com o rosto em terra e adorou o Senhor. Quer dizer, tu és o Senhor. É a nossa adoração. É o nosso ato de adoração. Quanta gente tinha nesse culto aqui? Só ele e o Senhor. Só ele, né? Tem pessoas que não conseguem adorar o Senhor se não estiver no meio de uma multidão, ou sei lá, vai ter uma grande concentração de igreja, essa daí eu vou. Agora vai ter você e o Senhor ali debaixo daquela árvore. Que coisa mais sem graça, né? Não tem emoção nenhuma. Irmãos, não vai cair um pó da tua Jericó se a pessoa ficar indo atrás de concentração de crentes, né? Campo de concentração de crentes. Tem o campo de concentração de crianças, kindergarten, e tem os campos de concentração de crentes, que tem essas festinhas gospel que tem por aí, ou igrejas que se reúnem, um monte de crente. Tem gente que diz assim, irmãos, eu já ouvi cada coisa, pastores dizendo assim, usando o termo da motivação, hein? Quando tem muita gente, eu esqueci o termo técnico, mas em geral é assim, tá bom, eu estou esquecendo, mas diz assim, quando tem muita gente, chama muita gente. Sabe aqueles jargões? Gente chama gente. Tem que vomitar, irmãos, né? Então, gente chama gente, isso é absurdo. Quem é que chama alguém para Deus? Tem alguém que chama, não é o Espírito? Só Ele chama. Então, Josué estava ali adorando o Senhor. Ele estava lidando diante de algo extremamente relevante. Quais as perspectivas ou visão que Josué poderia ter depois daquilo? A gente não tem muita coisa para frente, mas nesse momento eu tenho uma Jericó, eu preciso lidar com isso. A primeira coisa que eu vou fazer é me prostrar. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem. Eu sei que tu tens, e eu vou me prostrar diante de Deus. Senhor, tu tens a condição, né? Claro, a pregação do mundo o tempo todo é para dizer que você consegue, você tem treinamento para tudo, tem escola para tudo, qualquer coisa tem uma escola, né, irmãos? Não é contra a escola, não é a favor disso, mas é que está transformando a escola em Messias, né? Mas, que diz meu Senhor a seu servo? É a pergunta de Josué. O que diz o meu Senhor ao seu servo? Olha que bênção, irmãos. O coração totalmente pronto para receber de Deus o que Ele tem a dizer sobre você, né? Eu quero ouvir o que Deus tem a dizer sobre mim.
Isso vai precisar de momentos muito profundos entre você e o Senhor, você caído lá no chão, você caído lá na humilhação da tua vida, não tendo nada para dizer, mas tudo para ouvir. E dizer, Deus, eu preciso ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre mim. E fica ali que Deus vai falar. Né? Em geral, as orações elas são meio esquisitas. A pessoa ora, em nome de Jesus, amém, sai correndo. É meio esquisito. A pessoa, você chegar para conversar com alguém, olha, o dia eu vou lá uma coisa, tchau. Aí a pessoa olha, o outro está lá longe, mas peraí, eu ia conversar com ele. Né? Ele já saiu correndo. As pessoas falam, pastor, o dia está tão corrido, as coisas estão tão corridas, então a pessoa justifica o hediondo depois. Que aí eu vou para o carro, já estou orando, eu vou para não sei onde, já estou orando o tempo todo. Puxa, que virtuoso. Né? Mas é um absurdo. Né? Cabe a nós esse momento de Josué aqui. Cabe mesmo, precisamos parar com tudo. Não, o mundo não pode ditar a velocidade com que nós vamos correr aqui dentro desse mundo. Não pode. Algumas coisas não tem como. Né? Mas tudo não pode. Tudo ele não pode fazer. Você tem que dizer, eu agora vou parar e vou ficar aqui esperando conversar com o Senhor. E o Senhor conversar comigo. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre mim. Não adianta que não vai vir uma voz do céu assim, olha, eu tenho para dizer isso. E Deus nem fala desse jeito, né, irmão? Então é uma coisa que a gente vai estar ali, acostumando o nosso coração. E a maioria das vezes o Senhor vai estar olhando para você. Será que Ele quer me ouvir mesmo? Então, aí vai estar a graça da perseverança de quando Jesus disse para aquela mulher assim, você está aqui reivindicando alguma coisa? Falou assim, já que você está aqui perto da minha mesa, só cachorro come migalha perto da minha mesa. Já pensou Jesus falar assim para uma mulher? Só cachorro vem aqui comer coisa de migalha. Aí ela falou assim, não, mas esse cachorro come. Então eu vou comer as migalhas. A pessoa que às vezes ouve uma palavra um pouquinho mais contraditória. Aqui Jesus falou isso para mim? Né, irmãos? Então, é uma luta mesmo. Mas Josué ficou ali e respondeu o príncipe do exército do Senhor. Agora nós vamos fazer um plano. Não falou nada disso, né, irmãos? Ele falou assim, tira a sandália dos teus pés, igualzinho Moisés, lá no Monte Sinai. Não foi assim? Coisa lindíssima. Agora vamos ficar juntos, só nós. Agora nós vamos aqui juntos descansar na relva. Agora nós vamos sentar aqui e agora você vai saber o que é descansar em mim. Irmãos, não tem nada mais precioso que isso daí não, irmãos, não tem. Pode percorrer o mundo inteiro, não tem nada. E é do Senhor que a gente precisa. Né? Então, o lugar é santo quando o Senhor resolve sentar junto contigo. Sabe que coisa linda? Ele quer fazer isso, Ele quer se acostumar. Ele quer ser acostumado a ficar contigo. Marque hora ali. Né? Senhor, agora vamos parar. Misericórdia. Só eu e o Senhor. Aí vai acontecendo. Né, irmãos? Talvez pela falta dessas coisas, muitos cristãos hoje estão caindo na conversa de certos pastores mágicos que tentam gerar momentos emocionalistas na vida das pessoas. Né? Coisas esquisitas. Bom, Josué foi cuidado pelo Senhor. O mais, irmãos, muralha de Jericó caindo, para Deus não é nada. Lembra que o Senhor falou, fica comigo, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Fica comigo, porque tu és precioso para mim. Você é preciosa para mim. Você é precioso para mim. Fica comigo. Fica comigo. Se precisa destruir muralha, eu fiz o mundo. Eu sei o que é a estrutura do universo. Se eu quiser que aquela muralha feita por homens saia da frente, elas vão sair.
Se esse é alguma coisa que vai tentar ficar na frente do meu propósito, nada fica na frente do meu propósito. Anda comigo. Me ame. Né? Aí quando a gente chegar no céu, a gente vai perceber que o que Deus mais queria é que a gente o amasse por todo o nosso tempo. Muito. Né? Então, a gente sabe isso aí, não precisa nem ler que a muralha caiu. Né, irmãos? Lá em Josué 24, acontece um outro momento, né? Um outro momento que Josué está chegando ali perante a terra, né? Deixa eu dar uma bobagem. Acho que eu aprendi esse versículo assim, foi numa campanha que teve. Eu não esqueço a campanha de tanto ler esse versículo. Mas foi bom o versículo. E eu gosto muito dessa palavra, desse momento aqui. No Josué 24, o povo de Deus estava numa... Josué 24, estava assim uma confusão. Estava acontecendo uma divisão lá no povo. E uma parte do povo de Deus... Olha ali, Samir. Que maravilha. Uma parte do povo de Deus não sabia se queria continuar com Deus ou não. Então, Josué 24:15, ele reúne a família dele de noite, na noite toda. De novo, aconteceu, ele sabia que era importante eles estarem com Deus. Então, ele reuniu a família dele a noite inteira. E antes ele tinha dito, vocês vão para casa, pensem e resolvam o que vocês vão querer fazer da vida de vocês. Pensem. E todo mundo foi. No outro dia, Josué disse assim, olha, nós nos reunimos, eu e a minha casa. Nós conversamos, nós falamos. A reunião na nossa casa deu o seguinte resultado. Isso aqui, irmãos, é mais importante do que qualquer votação em qualquer lugar desse mundo. Isso sim, é que todas as famílias precisavam saber, mas nós estamos sabendo. Josué, naquele momento crítico, hoje, a multidão está assim, as esperanças das pessoas estão muito baixas. Estão baixas porque elas estão confiando nos governos. Nós precisamos dizer para as pessoas, né, sobre isso. E Josué disse para todo aquele povo, ele disse lá em casa, foi o seguinte, eu e toda a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Se vocês quiserem parar aqui e voltar, e toda a nação voltar daqui para trás, pode voltar. Se amanhã, daqui a pouco, só nós aqui, esse pouquinho de gente tiver que seguir, nós vamos seguir. Porque nós vamos com o Senhor. E isso foi um marco na vida deles e na vida assim de todo aquele povo também. Né? Então nós estamos vivendo momentos assim extremamente críticos, em que as pessoas estão puxando para todo lado. O povo de Deus hoje, ele marcha extremamente dividido, disperso. Então são poucos aqueles que estão parando para seguir o Senhor. O Senhor. Tem os remanescentes, como a gente já falou, tem. Né? Mas as vozes que estão comandando o povo de Deus não é o Senhor. São as vozes das igrejas as igrejas assumiram a postura do Espírito Santo, o lugar do Espírito. Né? Os líderes das igrejas. É essa a realidade também nos nossos dias. Né? Mas Josué foi. Bom, irmãos, Juízes foi uma outra época. Juízes. Né? Vocês se lembram, por exemplo, Juízes aqui no capítulo 3? Juízes 3. Olha, começa a mudar um pouco o perfil das coisas. Né? Juízes 3, o povo de Deus estava lá no meio de vários povos. No meio de vários povos. E aqui fala, no versículo 5, que o povo de Deus ficou habitando
lá no meio daqueles povos. Eles foram morar no meio daqueles povos, né? E ao morar no meio dos povos, eles começaram a se casar com as pessoas daqueles povos. Os casamentos da nossa mentalidade, daquilo que move a nossa cabeça, sabe? Eu vou pensar do jeito que os cananeus pensam. Eu vou pensar do jeito que os heteus pensam. Eu vou pensar do jeito... Filosofia não falta, irmãos. Teologia não falta. Para pensar do jeito que cada um pode pensar. É fácil achar. E assim o povo de Israel, ele foi diluído. Aí Deus tem que chamar alguns juízes. E aí tem vários. Por exemplo, Gideão, Sansão. São bem conhecidos, né? Mas o povo estava numa confusão de ideias em volta deles. Depois, reis. Tem o tempo dos reis. O povo de Deus chegou a um tal processo, no livro aqui dos reis, por exemplo, primeiro reis. Primeiro livro dos reis. Deixa eu ver aqui. Tem um versículo. Antes de entrar em Reis, irmãos, eu queria ler Juízes. Juízes. O último versículo do livro de Juízes. O último versículo do livro de Juízes. Último. Acha o livro de Juízes e acha o último versículo. 21, 25. Sabe esse versículo aqui? Ele é o mesmo que ele é um refrão. Ele é um refrão. Esse versículo é um refrão. Quer dizer, uma repetição. Essa ideia, ela está... Isso é muito importante, irmãos, no livro de Juízes, né? Por quê? Os juízes não estavam dando conta da organização de Israel, irmãos. Os juízes não estavam dando conta. Ó, já falamos 2 juízes aqui agora há pouco, né? Gideão e Sansão. Teve outros. Mas eles não estavam dando conta da mentalidade diluída de Israel, irmãos. Pode ter 1000 pastores, 1000 juízes. Se o povo estiver longe de Deus, não vai adiantar. Então começou a acontecer um refrão nos escritos de Israel. E o refrão é esse que está aqui. Sabe? Qual é o refrão? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que dava na sua telha, né? Cada um fazia o que queria. Que isso, irmãos? É um absurdo. Mas olha só, isso está no capítulo 17, 6, né? Capítulo aqui de Juízes, né? Juízes 17. Juízes 17, 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Então, quando o cronista estava escrevendo isso aqui, irmãos, isso aqui vai aparecer mais umas 4 vezes. A mesma frase. Sabe o que era essa frase? Era uma frase de revolta contra Deus. Porque o pessoal estava dizendo assim: os teus juízes não adianta nada. O que nós queremos é rei. Nós queremos um rei. Por isso que o nosso povo não vai bem. Porque os outros povos em volta de nós têm rei. Nós não temos rei. Então, os teus juízes são uns bananas. Nós queremos rei. Queremos rei, queremos rei. Então, esse negócio de revolta, isso aqui é uma revolta. Esse texto aqui é uma revolta. O povo de Deus estava revoltado contra Deus. Ao invés de eles estarem olhando para eles e dizer assim: Senhor, misericórdia. Não é a falta de juízes, não é a falta de rei,
é a falta de caráter, sabe? De gente servo. Irmãos, a coisa mais difícil é a conversão de crentes. Né? Quanto dificílimo. Né? Hoje é tão complicado esse negócio de política que as pessoas falam assim, eu vou votar no Aécio, aí tem gente na igreja que é Dilma, aí tem a igreja evangélica do Aécio, a igreja evangélica da Dilma, tem uma estrela vermelha e o outro tem uma cor verde, não, azul e amarelo. Isso é meio esquisito, né, irmãos? Parece a igreja do Maradona lá na Argentina, né? E, assim, a palavra de Deus, ela deveria fazer gerar na mente dos cristãos a percepção de que nenhum governo governa sobre nós, a não ser o Senhor. E quando tem o tributo, eu vou lá e vou votar. Mas eu deveria ter, como gente vivendo aqui na terra, como aconteceu com os discípulos de Jesus, quem é o César? Ah, o César, ele está lá. Vamos viver a nossa vida em Cristo. Deixa ele lá. Entendeu? Quem está cuidando de nós é o Senhor. Deixa o César lá. Se tiver que pagar tributo, eu vou lá e pago. Agora, tiver que votar, eu vou lá e voto. Não podiam nem votar, coitado deles. Tinha que ser um César atrás do outro. Né? Agora, se você tem a condição de votar, no sentido de discernimento, você tem um tipo aqui de governo déspota, que impõe, que já está bem claro nas outras sociedades, o tipo de imposição. Ele está já aqui na nossa terra, no mínimo desde 1990. Né? Aí está aqui lutando para conquistar, e está indo e está conquistando. Né? E agora, eu fico vendo assim, por que tem cristãos, teve um tempo atrás, que a gente debatia no meio evangélico que não podia ter um cristão maçom. Lembra desses debates? Não sei quantos lembram. A gente falava, não é possível ter um cristão maçom. Eu fiz parte de vários debates no meio de pastores para fazer documento de não inclusão de pastores maçons. Né? Aqui mesmo no estado. Então, aquilo era grave. Né? Assim, não pode? Então, por que não pode? Essa era a lei dos evangélicos. Né? Mas assim, por que não se pensa em dar uma condição do pessoal analisar o que significa um déspota em cima de um povo? Se é gostoso ser dirigido por um comunista. Quer dizer, a primeira geração, a segunda, talvez sofra muito. Talvez a terceira e a quarta. Será que não sofre? Eu não sei. Mas isso não... Olhando as diretrizes da palavra de Deus, irmãos, as diretrizes da palavra de Deus, ela determina que os governos sejam justos com as pessoas, promovam a paz e a condição dos seus cidadãos terem aqueles mínimos, que a irmã até falou agora há pouco, da ONU e tudo mais. Quais os governos hoje, por exemplo, que não aceitam as resoluções da ONU? Quais? É fácil de saber. É só ver esses daí. Vai falar para o Fidel Castro se ele aceita as soluções da ONU. Chega lá e fala assim, Fidel, tem aqui, né, irmãos? Já falei para vocês desse livro aqui, ó. O ex-guarda-costas do Fidel, que ele conseguiu escapar. É sempre assim. Lá em Cuba ele conseguiu escapar. Eu não vejo brasileiros tentando entrar em Cuba pelo mar. Né? Não tem. Por que não tem? Vocês viram outro dia umas fotos de uns... Deu dó de ver aquelas fotos, irmãos. Eu estava pesquisando, fiquei com dó. Aquelas famílias inteiras dentro daqueles barcos precários, em balsas, enfrentando aquele mar de tubarões. A maioria morre. O que eles estão fazendo? Eles não estão indo para Cuba. Eles estão fugindo de Cuba. Terceira, quarta, quinta geração. Não aguenta, irmãos. Isso não é normal para o ser humano. Então, se as pessoas têm a chance de perceber o certo e o errado mínimo, eu não posso, em sã consciência, escolher o errado.
não é? Mas nós estamos perdendo a capacidade de entender que existe algo errado. Tudo é bom. Até quem mata, igual o Fidel Castro, é bom, um dos maiores assassinos do nosso tempo, né? É bom. Tudo é bom. Qualquer partido é bom, né? Entende? Não pode ter essa visão de falta de capacidade crítica. Então, quando Jesus, o povo de Deus, ele estava assim, na época dos juízes aqui, por isso que surgiu esse refrão louco, né? Olha só, cada um fazia o que era reto. Cada um claro que estava errado, né? O outro faz uma coisa que ele acha que está certo, fazendo isso. O outro faz uma coisa que acha que está certo, fazendo isso. São opostos. Será que os dois estão certos? Não é possível. Não é, irmãos? Olha, tem a letra A. Aí tem a letra B e a letra C. Nós sabemos que A é A, B, B, C, C. Se eu falar A, não pode estar tudo certo. Só tem um A. É uma coisa óbvia, né? Então, hoje, na parte moral, na parte política, ou até assim, ética e de fé, tudo é a mesma coisa. Pessoal, então isso era o povo de Israel, isso é o que é o refrão de hoje, irmãos. Esse é o refrão de hoje. Só que ao invés de eles falarem que o problema era eles falavam que o problema era Deus. E que eles não tinham rei igual aos outros povos. Quem sabe se a gente tiver um Aécio vai melhorar esse país? Quem sabe se a gente tiver uma Dilma vai melhorar esse país? Não é por esse raciocínio. Também não é para dizer que ele é ruim. Ele tem que ser discernido não nessa dimensão. A dimensão do Aécio e da Dilma é outra. No sentido de que aqui tem um déspota, um comunista, um assassino. Ela está ligada a todo esse grupo. Né? Do outro lado tem uma pessoa, as pessoas falam assim, mas ele era playboy, sabe, pastor? Ele andava só de carro rico. Mas ele cheirava cocaína. Mas ele brigava na rua. Mas ele, quando era criança, nos Estados Unidos, ele ficava falando assim, eu não quero ir mais no Brasil. Irmãos, parece uma coisa ridícula, sabe? Coisas ridículas. Né? Agora, então, eu falei para uma pessoa outro dia, então, já que você está fazendo isso com a Aécio, vamos ser justos. Pega o Fidel, e faz a mesma coisa. Você já estudou o Fidel Castro? Não. Você sabe com quem está ligado? Não. Você sabe o que significa o Foro de São Paulo? Não. Não sabe. Você não sabe o que é o Foro de São Paulo? Não. Mas então eu vou te dar o endereço. Né? Tá aqui, ó. www.forodesaopaulo.org. Tem as atas, tem o livro A Estrela na Janela. Leia, estude, veja a aliança que foi feita. O primeiro Foro de São Paulo, quem que abriu foi Lula e foi Fidel. A ideia deles é implantar em cima da gente o comunismo, o socialista soviético, o cubano. Olha que coisa mais louca, né, irmãos? Então... O soviético já caiu. O soviético caiu, mas não caiu. Não, estão querendo voltar. Você sabe isso. Eles treinaram os Farc. Aquilo ali. Então, aquela coisa da... Então, é um negócio que não para. Sempre tem uma mentalidade... Olha, os gregos, né, lutaram para manter uma liberdade. E foi aí a história inteira. Agora, se a gente não tem chance de escolher, se a gente estivesse aqui, nasci em Cuba e tal, eu vou fugir pelo barco. Quando eu puder, eu fujo, que nem esse aqui. Né? Ele é o mais o mais importante guarda-costas de Fidel. Era o campeão dos campeões. Aí um dia ele falou assim, acho que eu vou me aposentar. Como a irmã dele, o irmão dele, tinha conseguido fugir por essa balsa, ele já ficou meio mal lá no alto escalão do Fidel. Daqui a pouco a irmã dele casa com um venezuelano e vai embora. Né? Aí ele foi lá e pediu para aposentar. Aí o pessoal falou, o quê? Esse é o próximo que vai fugir. Chamaram ele, na mesma hora, sem direito a nada, foi preso e condenado a 8 anos.
Né? Ali, depois de tanto apelo da esposa, mexer com mundos e fundos, porque ele é uma pessoa famosa e tal, conseguiu redução de pena para 2 anos. E saiu, depois ele precisou de 1 ano, no planejamento bastante criterioso, porque o pessoal ficava na casa dele, no portão, o tempo todo. Já pensou se olhar no teu portão, tem um fiscal do governo olhando para dentro da tua casa, olhando o que você está fazendo? Isso é um absurdo. Né, irmãos? Aí tá. Pastor, mas agora eu recebi um e-mail. Dilma no SUS. E veio do ministério. Eu trabalho pelo SUS. Sim. E veio esse e-mail, aparecendo esse e-mail, botando medo. Ah, não, porque as políticas do Aécio serão essas. Ele vai dar continuidade ao ato médico, ele vai, tipo assim, ele sabe que, pelo que tem tirar o rim de todo mundo. Ele sabe que eu não sou médico, eu sou paramédico. Paramédico não, sou na área da saúde, mas não sou médico. E tipo assim, ó, você não vai ter autonomia porque ele vai dar autonomia para os médicos e as outras profissões da saúde vão estar abaixo e tal. Assim, fala no e-mail. Terrorismo, é uma loucura. Eu ia postar, não vou postar. É, melhor não postar. Não, melhor não postar, mas eles estão sabendo. Por que eles iam mandar para mim o e-mail do ministério? Eles estavam ligando para casa das pessoas também. Sim, eles sabem que eu não sou, não sei se... E uma amiga minha médica recebeu na caixa dela folders, eu não sei se ela é evangélica. Eles mandaram uma foto do Fidel? Não, mandaram folder. Não, ela pra amiga dela é que é evangélica, ela não é. Folder falando como a Dilma vai cuidar dos evangélicos. Ela vai cuidar da família, ela vai dar, né? Que maravilha, é um verdadeiro Messias. Então tem uma carta com vários itens falando sobre isso. Né? Maravilha. Então, tem umas sutilezas que a gente começa a perceber, né? Eu recebi mensagem, né, do celular, eu li, fiquei muito indignada e tem lá embaixo, responder. Deu vontade de responder, depois eu pensei assim, não vou responder isso. Não entra. Irmãos, porque se eles têm o meu número para me mandar um aí depois coisa grudam. Depois eles podem colar em mim, me prejudicar de alguma forma. Não. É bem por aí. Só excluir. O povo de Israel, ele está num estado sem... Quando a gente fica sem identidade, a gente fica muito vulnerável, irmãos. Muito vulnerável. A identidade do povo de Israel estava esvaziada. E eles então acharam que tinha que ser igual. Né? O povo de Deus, não pode perder a sua identidade. Deus está levando a gente em nome de Jesus. Para nós, quem vai nos dirigir é sempre o Senhor. Sempre vai ser o Senhor. Né? Nós vamos ver essas situações no mundo. Se há um país que nós estamos morando, todas as autoridades que estão aqui, eles devem temer a Deus. Isso sim, em fazer cumprir o mínimo. Isso eles têm que fazer. Se a gente puder ajudar e a gente até estiver diante deles, por exemplo, igual aconteceu lá em Atos. Estamos quase nesse final aqui. E Atos, no capítulo 26, Atos 26, Paulo estava junto de um governo do seu tempo. Vocês se lembram desse encontro, né? Paulo estava aqui no capítulo 26, falando da sua conversão. Paulo começou diante de um governo, porque ele foi preso, acusado de estar fazendo uma confusão na cidade. Né? O pessoal trabalhou bem a ideia, por exemplo, do tumulto na cidade, como se ele fosse um arruaceiro, alguém lá que estava causando danos à sociedade. Então lá vai ele preso. E ele preso, ele começa a explicar para ele que a Agripa, né? Até no versículo 2, Paulo diz assim: eu estou muito contente, rei Agripa. Eu estou muito contente. Paulo não chegou lá e falou assim: você é um déspota. Não é isso. Ele falou: estou contente de podendo estar aqui, diante de ti.
pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa. E começou a falar. Né? Chegou num ponto que ele começou a contar como foi que ele... por que ele está desse jeito? Por que ele está falando dessa forma? Por que ele está com tanta firmeza, expondo a sua ideia? Ele falou, porque eu encontrei Jesus. Aquele que vocês viram que havia sido morto, ele me encontrou numa estrada. Isso é uma realidade. E tu sabe dessas coisas, ó rei Agripa. Tu sabes. Isso foi notícia viva por muito tempo lá na nossa terra. Aí o rei Agripa já começou a ficar com temor. Ele falou, puxa, isso é verdade? Né? E ele foi falando, até que lá no versículo 24, chegou uma hora que o Festo, né, que era provavelmente um representante lá, uma autoridade também, ele interrompeu Paulo em alta voz. Não se deve fazer isso, mas ele interrompeu em alta voz, gritado, e já disse logo, Paulo, tu estás louco. Né? Você estás louco. Assim, tudo isso que você está falando, você já está delirando. Né? Aí Paulo de novo diz, eu não estou louco. E continua compartilhando. E ainda ele diz assim, Festo, tu és excelentíssimo. Ele respeita aquele homem. E ele continua explicando as coisas. Lá no versículo 27, ele pergunta assim, ô Agripa, você já ouviu falar dos profetas de Deus? No caso, Agripa era uma pessoa que tinha conhecimento da Escritura. E Paulo sabia que ele tinha conhecimento da Escritura. E ele entrou para conversar assim. Ele disse, você sabe quem são os profetas de Deus? Você não sabe? Ele falou, sim, eu sei. Né? Eu sei. Então, aí o Agripa para, falei, Paulo, vamos parar por aqui. Porque mais um pouco e eu me torno igual a ti. Né? Mais um pouquinho. E eu daqui a pouco estou pregando igual tu. Né? Vamos parar por aqui. Já pensou, irmãos? Acontece isso, né? Então Paulo fala assim, olha, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, porém todos que estão aqui nos ouvindo, se tornassem tal qual eu sou, exceto em estar preso aqui como eu estou. Né? Então é uma caminhada que o Senhor leva a gente a estar, às vezes, em situações que a gente vai estar, no mínimo, tendo exposição da nossa vida, como a gente tem sido exposto esses dias. Tem muita gente que não entendeu os esclarecimentos que a gente estava tentando dar. Foi um mês de esclarecimentos, de estudos, de pesquisas, de fontes. Até pessoas disseram assim, você fala, você está querendo fazer terrorismo, porque você fica falando esse monte de coisa, o pessoal está ficando com medo. Eu falei, antes fosse terrorismo. Porque um terrorismo é você ficar lançando uma ideia geral que não é, mas todo mundo fica com medo. Mas isso é. Essas coisas são história. Mas infelizmente a maioria das pessoas, inclusive até é parte, irmãos, é parte do projeto de atingir nações. Karl Marx falava isso já. Né? O Lenin, o Stalin, ele tem uma das declarações é essa: me dê o controle da comunicação e eu tenho o povo aos meus pés. É a frase do Karl Marx. Entende? Me dê a mídia na mão e eu domino qualquer nação. Então, o processo é ir tirando a capacidade crítica das pessoas, não dando condições das pessoas pensar. O nível das escolas abaixar. Só que não é de uma hora para outra, irmão, são 30 anos já. Nós vamos precisar, como pessoa, povo, nação,
Se hoje tivermos essa possibilidade de começar um Brasil livre do comunismo, a gente vai precisar de uns 30 anos também, de ir dando condições às pessoas de pensar de novo. Ler bons livros, debater questões elevadas, o nosso programa de humor ser melhorado, a mídia melhorada, o que é certo tem que ser certo, o que é errado, definir as coisas como certo e o que é errado. Não pode ter uma pessoa como aquele Jean Willis representando a juventude brasileira. Aquilo ali é uma aberração, né? Aquilo ali, ele projeta um tipo de moralidade que não existe mais nada, nem gênero, nem ninguém, né? Então, é uma situação... mas você está massacrando a população gay, homossexual. Não está dando nada disso. Nós precisamos definir o que é um homem, o que é uma mulher, né? O que é um sexo masculino, feminino, essas coisas. Então são bases que foram destruídas. Bases. Então, agora, e o máximo? Nós. Né? Esse nós vamos estar comparecendo diante dos mínimos e dos máximos, como aconteceu aqui. Né, irmãos? É um tema que precisamos orar cada dia. Que o Senhor nos forme na sua palavra. Né, irmãos? Vamos orar então? Oh Deus, nós estamos aqui precisando muito, Pai, de Ti. Abençoa o Teu povo, Senhor. Nós não queremos imitar nação alguma, filosofia alguma desse mundo. Não queremos ser igual a isso ou aquilo. Queremos colocar nosso rosto em terra e descansar junto de Ti, Senhor. E estarmos ouvindo o que o Senhor tem a dizer sobre nós, de nós mesmos. Ajuda-nos. A caminhada, ela é árdua, Senhor. Muitas vezes nos cansamos, muitas vezes temos percebido a luta muito de perto, aquela Jericó chegando próxima, e é hora então de estarmos mais perto ainda de Ti, Senhor. Abençoa cada um de nós, nossas crianças, que elas continuem crescendo nessa relação íntima contigo, Senhor. Abençoa nossos filhos e nossos lares e o Teu povo que está aqui, Senhor, indo para o céu que Tu fizeste questão de dizer a nós que está indo preparar para nós. Senhor, como é que pode ser isso? O Senhor fizeste o mundo em 7 dias, Tu fizeste o universo inteiro. E já faz mais de 7 que o Senhor já foi para o céu. Então, Senhor, esse lugar deve ser muito lindo mesmo, Senhor. Nós queremos dar graças por isso que Tu estás fazendo aí. E queremos dar graças pelo dia que o Senhor virá tocando a trombeta aí do céu e nos chamando para ir contigo. Enquanto isso, nós estamos aqui seguindo em Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos cantar um hino, né? A irmã Margarida vai tocar e a irmã Nancy vai entregar. Não, desculpa. Hoje o irmão Jair está ali. O irmão Jair vai entregar. Tá, vou escolher. Aqui. Tá bom. E no 80, né? O dia que o Senhor vai. E no 80.
Tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Amém? Amém. Pois é, irmãos. O Senhor, então, junto com os seus, como nós estamos aqui, Ele reunido lá, Ele, em Mateus 26, como está escrito. É o que também vamos fazer. Jesus pegou o pão e abençoou. Ó Deus, é por Teu nome que nós estamos aqui celebrando essa intervenção em que é somente pelo Senhor mesmo e por Tua obra naquela cruz. O Teu corpo lá entregue, que nós somos agraciados com a vida que vem de Ti, Senhor. Nós estamos aqui celebrando a entrega do Senhor Jesus lá naquela cruz, a Tua vida entregue lá. Em nome do Senhor nós oramos. Amém. E então partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E, amados, como o Senhor fez, vamos fazer. Amém. O irmão vai entregar o suco. Vamos cantar a segunda estrofe. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. É mesmo. Então, Jesus pegou o cálice e deu graças. Vamos orar. Querido Senhor, é por Tua palavra, por Tua presença aqui, que realizando as obras que somente Tu poderias fazer, sendo aquele que Tu rasgaste aquele véu, a entrada para o céu está em Ti, Senhor. Nós estamos aqui nesse interlúdio, aguardando o término da Tua obra no céu, o término da Tua obra aqui, e sendo o povo que caminha sobre a terra, com essa bênção, sendo bênção, em Teu nome santo. Obrigado, Senhor, pelo que fizeste, tens feito e fará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, como Jesus disse assim: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia
em que o hei de beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E então, como Jesus nos ensinou e fez, vamos fazer também. Ó Senhor querido, obrigado porque tua família, o teu povo, reunidos aqui, Senhor, em teu nome, nós fizemos como o Senhor nos ensinou e como tu nos mandas fazer até o dia que o Senhor voltar. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, graças a Deus, né, que todos puderam ouvir. Vamos estar orando. Encontramos hoje aqui pela internet com a Catiane e com os Daniel e o Samuel. Obrigado. E eles estão bem. Mandaram lembranças da Alemanha. E também hoje, graças a Deus, o André, a Letícia e a Samira puderam vir. Isso é uma grande bênção, né? Então Deus abençoe todos os irmãos amados. Vamos continuar firmes. Tem um chá ou alguma coisa lá, né? Para a gente continuar a nossa coinonia. Deus abençoe. Qualquer oferta pode ser entregue ali e vamos seguindo em Cristo. Amém? Até acabou. Você ainda tem lá, Lipe? Tem um filho. Tem um filho? Deus abençoe, filho. Deus abençoe, irmão. Pedro! Pedro! Tá bom? Ô, Pedro. Cadê a Manuela? Tá aí? Manuela? Cadê a Manuela? Uhul! Ô, Manuela. Pois é. Deixa eu me ajeitar. Virar aqui. Ô, irmão. Beleza. Em nome de Cristo, né, irmão? Em nome de Jesus, seguinte. Vamos guardando a palavra do Senhor. Como é que foi lá o conselho? Olha, uma vez. Graças a Deus. Senhor, vai orientando essa palavra. Daí, na hora que eu embora, só olha. Sem Deus, nem. É o Senhor vai ele. Desse nosso Deus. Daí ele disse, é isso mesmo. Daí ele deu uma desse nosso Deus. É uma cooperação do Espírito, né? O Espírito é a palavra. Não, mas está bem. Está seguindo. Ela deu uma indicaçãozinha e ela está bem. Ela acha que tinha família. Acha que quer tomar um chá ali? Você vai indo? Tá. Então vai lá. Depois o que se fala? Deus abençoe. Deus me deu muita sabedoria. E ela está muito mais tranquila. Todos vêm aí ou vai aí? Não, tem tanta coisa. Cada coisa. Sem mensagem só. Isso aqui é, hein? Que incrível. Pois é. Deixa eu ver aqui. Bom, queridos irmãos. Bom, irmãos, eu não estou assim ainda tão bem recuperado, mas estamos continuando. Deus vai cuidando. Peço sempre que estejam orando. Vamos seguindo no Senhor. Deus abençoe todos. Os irmãos que estão lá em Nova York e em Ohio e na Califórnia. E os irmãos em outras partes do mundo, em tantos lugares, em São Paulo, em São Bernardo, que estão aqui hoje, alguns irmãos, e Campinas, e aqui em Florianópolis, eu não sei, são tantos lugares. Amamos vocês, Deus fortaleça e guarde. Sejamos firmes, como Paulo fala, os que em todo lugar amam e guardam o nome do Senhor. Vamos seguindo firmes, amados irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos.
Então, qualquer coisa, podem escrever, podem entrar em contato. Deus abençoe, amados.